A nossa entrevista de hoje é com o deputado estadual Sérgio Aguiar. É um dos integrantes da bancada do PDT na Assembleia Legislativa Cearense. Deputado, a Assembleia está funcionando desde o dia 1º de fevereiro. E nós já tivemos uma movimentação relativamente grande em se comparando com o início de outras legislaturas. A que o senhor atribui isso? Bom, primeiro, é verdade que 21 parlamentares chegaram agora à casa. Então, isso fez com que um sangue novo pudesse oxigenar a Assembleia Legislativa. Temos visto aí já alguns comportamentos de parlamentares que, além de serem legítimos políticos, ou seja, lideranças entre populares, entre os seus sindicatos, entre as suas classes de trabalhadores ou nas classes empresariais, mas que também comungam de fazer uma participação mais efetiva aqui na nossa Assembleia Legislativa. O plenário tem sido bem participativo, entretanto ainda vejo uma pouca participação nas comissões. Tanto é claro de que acredito que nesses 3 meses aí que nós temos, completando já no próximo dia 30, acho que poucas audiências públicas foram realizadas. Isso ainda é uma falta de aproximação que o Poder Legislativo deve ter entre os seus, ou seja, os deputados, mas principalmente envolvendo segmentos que merecem a nossa atenção com relação aos variados temas que nós temos para debater aqui na Assembleia. Deputado, esse número de novos deputados a que o senhor se referiu aí, oxigenou realmente a Assembleia para uma melhor Assembleia ou ainda não se pode fazer essa avaliação, mesmo depois que o senhor fez referência aí à questão das audiências públicas? Até agora as comissões não tiveram a agilidade suficiente para promover audiências públicas. Estou aqui há 5 mandatos, mas quem sou eu para qualificar qualquer parlamentar? Todos eles, para mim, são autênticos representantes do povo e todos têm o seu brilho e principalmente o seu apelo popular por aqui terem chegado para inspirar a confiança de todos, Edson. Então, o que imagino é de que a renovação que existiu no parlamento nesse momento, ela fez com que houvessem pessoas melhor preparadas entrando aqui, muito embora se diga que não é levado em conta pelo eleitor apenas o aspecto qualitativo, mas a quantidade de votos é que faz com que as pessoas possam chegar aqui. Mas eu lhe dou um exemplo muito franco, meu, já deputado veterano da casa. Meu avô Murilo Aguiar foi deputado por 5 mandatos e não tinha sequer o ensino fundamental completo, mas era um líder nato junto à população do estado do Ceará. Meu pai, Francisco Aguiar, tinha pouco mais do que o ensino médio, iniciou o curso superior, mas foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça por 10 anos e governou o estado do Ceará. Eu tenho 3 formaturas, tenho também meu preparo através de mestrado e tudo, mas nem por isso tenho uma melhor qualificação do que ele, embora melhor preparado a nível educacional, em termos de ciência e tecnologia, mas o apelo popular, aquele cheiro do povo, é o que é fundamental para aqueles que estão aqui no Parlamento Estadual. Deputado, o senhor fez menção ali, agora a Comissão de Constituição e Justiça. A gente pode até dizer que é a comissão mais importante da casa, porque ela faz exatamente a análise da matéria que deve ser vista pelas outras comissões e posteriormente no plenário. Nós tivemos já aqui nesta legislatura, ou mais precisamente no mês de fevereiro, 2 momentos assim que chamaram a atenção. O governador propôs 2 leis e fez a alteração dessas 2 leis. A Comissão de Constituição e Justiça não percebeu que pelo menos uma delas não deveria ter sido aprovada? Edson, eu não vejo dessa forma. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ela leva em conta quais aspectos? O aspecto da legalidade, da juridicidade, da constitucionalidade e da técnica legislativa. Relativamente a esses aspectos, foram todos eles bem conduzidos. O que
por sua vez, foi levado em conta talvez a pressa da reunião das comissões, inclusive algumas delas, porque no primeiro mês foi a mesa diretora que se reuniu e emitiu parecer sobre também a parte meritória, né? A parte sobre os temas que são envolvidos. Mas as comissões temáticas deveriam ter uma discussão mais aprofundada para que pudesse fazer com que nenhum problema desta natureza, como levantado por você, ou que a Assembleia presenciou, de ter duas leis que foram em pouco tempo mexidas ou mudadas, mostrando de que um dos princípios que nós temos na nossa Constituição é justamente dessa imutabilidade que deve existir quando se entra no espaço jurídico uma nova forma de se pensar, que principalmente vindo através de lei. Então, concordo com você de que houve estudo, mas não quero aqui julgar que a Comissão de Constituição e Justiça tenha sido a responsável por não ter sido atenta para essas modificações que poderiam vir a ocorrer. Muito bem, mas ainda na questão da Comissão de Constituição e Justiça, recentemente a Assembleia aprovou uma lei proposta pelo governador do estado, extinguindo a Fundação de Saúde. E, com a extinção, o governo propôs que os empregados da fundação, que eram seletistas, passassem a ser estatutários. Nós já temos várias decisões do Supremo Tribunal Federal e uma mais recente, coincidentemente, na mesma semana que a Assembleia aprovou a extinção da fundação e a mudança de empregos para cargos. Aí a Comissão de Constituição e Justiça e a própria Procuradoria da Assembleia não deveriam ter sido mais atenta? Sem dúvida, acredito que sim. Eu, naquele momento, não estava na casa, eu estava em missão do meu mandato, não pude participar da votação em plenário, já que não faço parte do colegiado da Comissão de Constituição e Justiça. Agora, é verdade que ali tem nomes qualificados, boa parte deles advogados, e imagino que o cuidado deve ser muito meticuloso, principalmente quando você envolve essa mudança de categoria, passando do empregado seletista, que fez o concurso público, para aquela destinação que nós tínhamos e que fomos convencidos há algum tempo atrás que aquilo seria a grande solução para a saúde do nosso estado do Ceará e que agora se reverte, tendo em vista que o novo governo imaginou uma nova condição para tudo isso, fazendo com que os servidores possam passar, e aí ainda não é uma solução definitiva, porque não tenho a confirmação de que todos aqueles que foram aprovados pela Saúde sejam efetivamente colocados como servidores públicos do Estado do Ceará, estatutários, portanto, para que se possa realmente absorver a todos. Deputado, lamentavelmente, já foram uma portaria do secretário de Saúde, com base na lei que extinguiu a fundação, transformou todos esses cargos em estatutários e tem uma relação relativamente grande. Se não me engano, próximo de 300 empregados da fundação, que eram seletistas e que hoje são estatutários. E mais, até os dirigentes que tinham cargos comissionados também passaram a ser estatutários. O Diário Oficial, um dos diários oficiais da semana passada, traz essa publicação. Mas muito bem. Só para poder dizer, como comentei, é de que, a meu juízo, o conhecimento que tenho é que existem 6.000 selecionados aprovados em concurso e que a perspectiva é de que haja uma convocação de entre 600 e 800 inicialmente. Então, o que eu quis falar foi justamente isso, que não acredito e como é que se diz, ou melhor, não é que não acredito, eu acho muito difícil um número tão demasiado ser colocado para poder trabalhar a nível de estatutários no poder público do Executivo cearense. Realmente, esses concursados da Fundação, que são milhares, e a Fundação, o governador comprometeu-se com essa extinção da Fundação, chamar 600 deste ano, mais 600 do próximo ano e o restante nos anos seguintes. Mas aí são outras pessoas. Esses realmente são concursados. O que houve, no caso aí, foi a transformação dos empregos de seletista da Fundação,
que não, esse pessoal não fez nenhum concurso, embora tenha feito uma seleção para participar, ter um emprego na fundação. Bom, mas só ouvi casos semelhantes quando da transformação das seleções que ocorreram para agentes comunitários de saúde e que por isso tinham a sua condição, já que a seleção que foi feita assemelhava-se a um concurso público, e aqui a Assembleia referendou realmente isso, salvo engano, entre o ano de 2009 e 2010, quando eu estava no meu primeiro mandato, que foi quando os agentes comunitários de saúde passaram a ser servidores públicos de categoria especial no estado do Ceará. Deputado, o senhor participa da associação que reúne todos os legislativos brasileiros. Como é que o senhor avalia a posição da nossa Assembleia em relação às dos outros 26 estados? A Assembleia Legislativa, e o Distrito Federal, óbvio. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, ela tem um complexo de atividades bem posicionado em relação aos outros estados. Nós temos a Escola do Parlamento, através da Unipasse, nós temos o Complexo das Comissões, nós temos aqui o Instituto de Pesquisa, nós temos o Conselho de Altos Estudos, nós temos variadas ações que são feitas que nem sempre são olhadas por presidentes de Assembleia ou mesas diretoras como se for a função dos poderes legislativos. Entretanto, a gente sabe que há sempre um processo de qualificação e de cada vez mais aperfeiçoar o processo legislativo e fazer com que o poder legislativo seja também efetivo em várias ações. E com isso daí a gente tem visto que nós temos marcado boa parte disso tudo. Inclusive, até em primeira mão lhe digo que vou conversar com o presidente da casa, o deputado Evandro Leitão, para ver se nós sediaremos aqui, neste ano de 2023, a Conferência Nacional da UNALI. A última vez que isso ocorreu foi em 2008, ainda com o presidente Domingos Filho, o evento que fez aqui, então já há quase 2 décadas, e pleitearemos agora esse novo ponto, já que o Estado do Rio de Janeiro, que era quem estava se pronunciando como seria o anfitrião desta conferência, deixou a sua candidatura e algumas outras assembleias estão pleiteando, e eu, em nome daqui da Assembleia Legislativa Cearense, vou conversar com o presidente Evandro Leitão para que a gente possa também, no mês de novembro, sediar e ouvirmos aqui as exposições, porque nós temos na UNALI o projeto Assembleia Cidadã. Por sinal, Edson, a Assembleia Legislativa Cearense ficou em 2 categorias, entre os 3 finalistas, não obtivemos o título, mas ficamos no ano de 2022 dentre os finalistas em 2 categorias das 2 que existem sendo pleiteadas. Deputado, durante um bom tempo, a UNALI discutiu, trabalhou no sentido de que os deputados estaduais tivessem mais prerrogativas. Quer dizer, que o Congresso Nacional cedesse um pouco das prerrogativas que têm os deputados federais e senadores, para que os deputados estaduais tivessem mais liberdade de legislar. A UNALI desistiu desse movimento, a UNALI está satisfeita hoje com o tamanho das prerrogativas que têm os deputados estaduais? De forma alguma. E a gente tem um dos pontos, por exemplo, que é fundamental para tudo isso, além do poder de legislar, que é o financiamento de campanha eleitoral, já que o fundo eleitoral ele privilegia aqueles que fazem parte da bancada federal ou que disputam o cargo de deputado federal, que é dali que vem a composição do fundo eleitoral. E isso daí... E também o partidário. E né? o partidário também. Isso sacrifica muito o deputado estadual, porque ele não tem esse mesmo direito, sim, aspiado, quero dizer, junto às correntes partidárias ou aos órgãos diretivos partidários. Então, a gente luta para que a gente possa ter isso daí. Em outros momentos, Edson, eu vi que, ao longo desses 20 anos que estou aqui na casa, de que o poder legislativo ele estava muito enfraquecido a nível de Congresso Nacional, se restabeleceu esse poder, entretanto, ainda não foi refletido para o trabalho dos parlamentares estaduais. O famoso artigo 60 da Constituição Estadual ainda é por demais diminuto, ainda nos faz com que a gente tenha aqui as prerrogativas muito poucas de iniciativa de lei em temas
que nos são dadas a oportunidade de fazê-lo, e eu imagino que essa é uma luta constante que o Parlamento tem sempre levantado, e a UNALI não se curva isso tudo. Algumas conquistas nós tivemos ao longo desse tempo. A UNALI, por exemplo, foi considerada amicus curiae para poder pleitear junto ao Supremo Tribunal Federal a participação em ação diretas de inconstitucionalidade referida a leis estaduais. Então, nós já temos essa questão. Então, já avançou muito, né? Porque chegou a um ciclo restrito, né? Isso. De pessoas que podem promover as ações diretas de inconstitucionalidade. Né? Justamente. Acho que, além da OAB, apenas os órgãos de Estado é que podem fazer parte disso tudo, e a UNALI conseguiu tomar essa posição. Então, nós estamos conseguindo, ao longo dos tempos, conseguindo fazer com que a gente vá conseguindo ampliar, muito embora o nosso papel fundamental, que é o de legislar, a gente ainda continue com ele muito restrito a nível de prerrogativa do Poder Legislativo. Porque o Congresso Nacional pode muito, as câmaras de vereadores podem tudo dentro das cidades, e o parlamentar estadual ele fica nesse interregno aí que é bem diminuto para aquilo que a gente pode apresentar de propostas. Deputado, mas o que concretamente a UNALI quer em relação à distribuição dos recursos do fundo eleitoral? Nós queremos fazer com que haja uma definição. Se já existe recursos definidos para a candidatura feminina, se já existem recursos para a candidatura de cor, nós queremos também que seja definido dentro de uma legislação eleitoral aprovada pelo próprio Congresso Nacional, que haja pelos partidos também uma definição daquilo que deve ser disponibilizado para os cabos eleitorais de luxo dos deputados federais e senadores, que são os parlamentares estaduais. Queremos ter direito a uma fatia dessa distribuição de recursos para o financiamento de campanha. Deputado, será que os deputados federais estariam dispostos a ceder isso? Porque já cederam, você tem 30% de cota para as candidaturas femininas, 30% de cota de candidaturas e 30% dos recursos para campanhas femininas, 30% para o pessoal de cor, já são 60%. Os deputados federais estariam dispostos a ceder isso? É difícil, até porque ainda tem as candidaturas majoritárias, que são prioritárias, né? Boa parte dos partidos que têm candidatos aos executivos em todas as unidades da federação. Então é difícil, é uma luta, mas é aquela história. Com o poder que nós temos de sermos, como eu disse, os cabos eleitorais de luxo, que a gente possa cabo eleitoral de luxo? Porque é aquele que vai, o deputado estadual é aquele que efetivamente vai ao município, vai aos sindicatos, vai às associações de classe, conversa, discute tudo e tal, porque ele vive no Estado. O deputado federal já tem que representar o Estado na capital do país. Então, por isso, ele fica mais afastado daquela movimentação diária que os parlamentares estaduais têm, por isso eu qualifico de cabo eleitoral de luxo, porque ele tem um trabalho que ele leva a aproximação com o eleitor bem mais forte do que outros postulantes. Deputado, mais recentemente, já se passou a chamar os cabos eleitorais tradicionais, aqueles que ficam lá na base mesmo no município, de vaqueiros. E os deputados não temem ser chamados de quê? O que é que tem acima do vaqueiro? O orientador da vaquejada? Boa pergunta. Isso aí mas é uma forma que a gente mostra de que eu, por exemplo, que venho de uma tradição, tanto de uma família política, mas de ter começado como vereador, então do primeiro degrau, do primeiro cargo público, depois prefeito e agora parlamentar estadual, é que a gente tem um conhecimento de que toda a vida, de 2 em 2 anos, a gente empresta o nosso nome, muitas vezes não sendo candidato diretamente, mas apoiando efetivamente nos municípios que a gente representa, e por isso daí como eu digo, é aquele que não se afasta nunca do local, de onde as pessoas vivem. Da base do eleitor. Morando. Deputado, a Constituição, a limitação do poder de legislar do deputado estadual veio com a Constituinte, né? Veio com a Constituição de 1988. E naquele momento se via que
muitos dos legislativos estaduais e o próprio federal extrapolavam na criação de despesas para o executivo, né? Tanto que um dos impedimentos do deputado legislar é com relação ao aumento de despesa, né? E isso veio reforçado depois na Lei de Responsabilidade Fiscal, que aí também traz obrigações para o executivo. Quando ele propõe a criação de uma nova despesa, ele tem que mostrar de onde vai sair o dinheiro, né? Você acha que o legislador estadual hoje já está preparado para ter condições de ter um poder mais amplo de legislar, inclusive nessa parte financeira? Acredito que sim. Hoje nós vivemos em um outro tempo. Já se foi a época da famosa Lei Geni, que beneficiava boa parte dos funcionários estaduais, que incorporavam ali e traziam cada vez mais recursos para o seu orçamento pessoal, quando exerciam cargos comissionados e tudo isso daí. E hoje não é mais esse tempo. Hoje o tempo é da eficiência, é de você realmente ter o servidor público como um daqueles que está no mercado para poder trabalhar e proporcionar à população bons resultados. E eu acredito que o parlamentar estadual, ele já está maduro sim para poder fazer com que saiba de onde tirar o recurso para poder fazer com que ele seja aplicado de uma forma mais melhor e mais eficiente. Deputado, o que mudou no modo de fazer política no sentido de fazer campanha eleitoral para se conquistar um mandato? O senhor conhece bem, o senhor ainda mesmo realmente muito novo, mas viu o seu avô trabalhar para ser deputado estadual. Depois viu o seu pai trabalhar para ser deputado estadual. E depois o senhor próprio trabalhou para ser deputado estadual. O que é que o senhor mostra de diferença da campanha que o Murilo Aguiar fazia, que o Chico Aguiar fazia e que o senhor faz? Eu procuro sempre aperfeiçoar um pouco mais. Eu costumo dizer que eu não tenho a metade da competência que eles tiveram ao longo dos tempos das eleições que disputaram, porque cada um, dentro do seu momento, tinha o seu poder de poder sensibilizar um número maior de pessoas. O que nós imaginamos é que a aproximação, ou seja, a intimidade com o eleitor, o conhecimento com as pessoas que você representa, a confiança que as pessoas lhe dedicam e sempre procurar publicizar o mandato, fazer com que as pessoas possam confiar no seu representante, estar sempre participando das atividades que sejam atividades políticas ou sejam atividades sociais, mas nos locais onde as pessoas moram, onde as pessoas trabalham, onde as pessoas vivem. E também o principal é de você seguir numa linha de procurar sempre ser responsável para com o mandato e respeitar o cidadão. Esse, para mim, são aquilo que recebi de ensinamentos, foram esses os ensinamentos, e o que mudou foi hoje essa maior rapidez, celeridade das informações que chegam ao cidadão, assim como também de você ser cada vez mais ter os textos, não apenas a sua vida política, mas toda a sua vida, de certa forma, publicizada, e as pessoas poderem conhecer de perto qual é e quem são os seus representantes. Deputado, recentemente, antes da eleição passada, um parlamentar me disse, falando sobre a campanha, disse que estava difícil, a campanha estava muito cara, que agora as pessoas não estavam pedindo uma ajuda qualquer, pediam um Pix. Sem dúvida, quando o seu avô começou a fazer campanha, tinha o assistencialismo muito grande, mas não era o que temos hoje. Hoje nós temos o assistencialismo e temos a compra direta, o eleitor propondo vender o seu carro. Isso ainda está muito arraigado no interior do estado do Ceará, ou melhor, no Brasil inteiro, né? Existe sim, e eu acho que o grande mal das pessoas colocarem a criminalização da política, principalmente de respeito à corrupção, ela parte também do representado. Portanto, ela parte do cidadão, que muitas vezes se desrespeita ao fazer propostas assim, como você falou aí, me passa um Pix, mande isso, mande aquilo, faça uma coisa dessa e tudo e tal.
e isso muitas vezes contamina realmente o processo político. E eu acho que a gente tem cada vez mais, e é isso, por isso que a gente espera que o Estado do Ceará parta na frente pelo processo educacional que tem, para que essas coisas vão tendo outro direcionamento a partir das ações de conscientização coletiva e principalmente de cidadania que a juventude deve ter de expectativa pela frente. Deputado, sem dúvida, o senhor experimentou menos concorrência quando o senhor começou a disputar cargos eletivos aqui na Assembleia Legislativa do que agora. Em outras palavras, antes nós tínhamos menos candidatos do que hoje. O que mudou? A oportunidade de que todos aqueles devem ter chance de poderem postular cargos dessa forma. Por exemplo, meu pai, Francisco Aguiar, quando foi candidato ao seu primeiro mandato, foi votado por alguns nomes que, quando chegou na sua segunda eleição, originou mais 2 outros deputados estaduais, que foi a deputada Silene Aguiar, lá do Marco, e o deputado Marcelo Carlos do Ipu, que tinham votado na primeira eleição em Francisco Aguiar. Eu próprio tive aqui quem hoje é deputado estadual, que já foram meus eleitores, como deputado Stuart, como deputado Romeu de Guerra, que foram meus eleitores no passado, e hoje tiveram o direito de também serem parlamentares estaduais. Então esse processo que ele é natural, que vai fazendo com que cada vez mais se abram janelas para que as pessoas possam ter as suas oportunidades e também colocarem seus nomes para julgamento popular. Então, em outras palavras, hoje nós temos um maior número de concorrentes, mas não temos uma concorrência tão arraigada quando tínhamos antes, porque no caso, por exemplo, aqui eu fui uma das testemunhas da morte do seu avô aqui na disputa pela presidência da Assembleia. Para que as pessoas entendam bem, não foi assassinato, não, foi uma morte de emoção, né, cara? Uma disputa tão acirrada, quer dizer, uma disputa que alguém ia ganhar porque tinha uns dias a mais de idade em relação ao outro. Hoje ainda nós podemos experimentar esses momentos? Não, acredito que essa época passou. Eu acho que o afloramento e tudo e tal, do acirramento que existia, esse já passou. Eu acho que as articulações, as conversações e tudo, o abrir aqui para ganhar ali, tudo e tal, faz com que haja um menor acirramento, como foi outrora, e principalmente no caso como esse, de 38 anos atrás, como você noticiou. Que eu não esperava que o senhor citasse essa data, não, porque eu não queria aparecer tão velho. Mas de 38 anos atrás, foi no dia 28 de fevereiro de 85, que isso ocorreu quando meu avô pleiteava aqui a presidência da mesa diretora para o biênio 85-86. Disputando com o Castelo de Castro. Castelo de Castro, que viria a ser o vice-governador do Tasso Gereissati. Deputado, como é que o senhor se sente hoje dentro do PDT diante dessa situação? O PDT está dividido em relação a apoiar ou não apoiar o governo do Estado. Essa divisão nasceu lá da campanha eleitoral. Uma parte do partido resolveu apoiar o candidato na época, hoje governador Elmano, e a outra parte ficou com o candidato do partido. Como é que o senhor se situa neste momento no partido? Bom, primeiro, dizer do meu pensamento pessoal. Me sinto incomodado, mas muitas vezes o nome da sigla já diz partido. Se fosse todo mundo pensando a mesma coisa, era unido, né? Então era partido. Mas na realidade, isso deixou fraturas expostas, feridas ainda que não cicatrizaram. Eu fiquei com a candidatura do meu partido, lutei até o último momento para tentar fazer com que houvesse a união e também que tivesse o êxito na eleição. Passado, entretanto, o resultado das urnas, a gente viu que foi um momento que se vivenciou ali, que fomos às disputas e tudo, e agora temos que pensar no Ceará de uma forma por inteira. E então, por isso daí, eu não tenho o que negar, eu sigo a liderança do senador Cid Gomes e tudo, e a gente tem esse pensamento de uma aproximação com o governo do governador Elmano, que não foi eleito por nós, mas que vem ainda de um embrião que foi feito por Cid Gomes
que liderou esse processo no primeiro momento, secundado depois por Camilo Santana, e que agora tem o Eumano como o governante e que já procurou o partido, ou se não o partido em si, os integrantes do partido, para que pudéssemos, nós como bancada estadual, fazer também essa aproximação e podermos emprestar esse apoio administrativo ao governo do Estado. O que é que o senhor vislumbra do PDT amanhã? Olha, eu imagino que o partido vai passar nos próximos anos aí, eu quero já falar da eleição de 2024, por uma nova reorganização, para que a gente possa verificar como vai se ter, porque afinal de contas nós temos aí 3 alas dentro do partido, muito marcadamente perceptíveis. É uma situação efetivamente difícil, mas se fosse assim, o PT não teria chegado a ser o governante maior do país, embora com um líder só plural, mas que tem inúmeras correntes dentro do partido. Então, vamos esperar que os ânimos arrefeçam, a gente tem isso daí, mas o que nós imaginamos é que 2024 será fundamental para o destino do partido aqui no Ceará. Deputado, quem são esses três grupos do PDT? É um grupo ligado ao senador Cid Gomes, um grupo ligado àqueles que fazem parte de uma corrente junto ao presidente da Assembleia, Evandro Leitão, e outro ligado ao ex-prefeito Roberto Cláudio e ao prefeito Zé Sarto, que tem uma atuação majoritariamente aqui na capital. Onde é que o senhor vê que o presidenciável Ciro Gomes se situa? Ele é o nosso grande mentor, nosso grande líder, foi a nossa inspiração nas 3 últimas eleições para presidente da República e tudo. Nós temos confiança no seu talento e tudo, e agora o poder dele é de fazer com que haja a reaproximação e costurar o partido mais uma vez para a gente enfrentar os novos desafios. Mas a posição dele é frontalmente contrária ao PT federal e também contrário ao PT estadual. Tanto que há divergência entre ele e o irmão senador. Isso. Mas é bom se lembrar que o presidente do PDT, o Lupe, é ministro do governo do PT, ministro do governo do presidente Lula. Então aqui eu acredito que a água na fervura vai baixar e a gente vai conseguir superar esses problemas momentâneos que nós estamos enfrentando. Deputado, o senhor já falou aqui na eleição do próximo ano, a eleição municipal. Quer dizer, esses 3 grupos do partido vão participar da disputa com candidatos a prefeitos arredio a um sentido de unidade da agremiação? Eu acho que vai ser a grande hora da gente ver como é que vai se comportar. Realmente 2024 é muito importante para que todos saibam. Nós temos um grande a pérola que existe do PDT nas capitais, são apenas 2, uma delas é lá a capital de Sergipe e a outra é especialmente Fortaleza, que é a 5ª maior cidade, 5ª maior capital do país. Então, é a joia da coroa do PDT, é realmente a prefeitura de Fortaleza, e imagino que todos devem estar para construir uma reeleição do projeto do PDT aqui em Fortaleza. Deputado, no curso da campanha, da última campanha, em 2022, né? Alguns prefeitos ligados a alguns deputados, e eu peço testemunho aqui do senhor, o senhor teve dificuldade na relação com os prefeitos que votaram no senhor e estariam votando no candidato adversário ao governo do Estado? Pontualmente. Entretanto, eu tinha prefeitos que não eram do meu partido, PDT, mas que votavam em mim, sendo de partidos outros que faziam parte da base aliada. Esses realmente ficaram com uma candidatura que não era do meu partido, mas graças a Deus, aqueles que eram do meu partido, nós preservamos eles fazendo um apoio uníssono ao candidato do PDT. E aqui cito como prefeito de Camusim, prefeito de Barroquinha, prefeito de Bela Cruz, dentre outros que foram prefeitos do PDT, prefeito de Frecheirinha, que ficaram fechados conosco e a nossa candidatura majoritária do nosso ex-prefeito Roberto Cláudio.
Deputado, ainda temos muito aqui no Ceará e no Brasil todo. Nós não somos diferentes na política, né? De pessoas de outro partido que votam em candidatos diferentes. Isso traz dificuldade no curso da campanha. Por exemplo, você tem um prefeito que é ligado ao PSDB e que, por acaso, está comprometido com o governador Elmano, que indicou para ele um deputado federal do PT. Então, o senhor vai fazer dobradinha naquele município, o senhor do PDT, candidato a estadual, e o fulano lá do PT, candidato a federal. Isso não gera uma certa confusão? Sim, para o eleitor sim, mas, entretanto, na vida pública e principalmente na disputa política, a gente tem que se submeter a muita coisa do que acontece por aí. Eu tive, por exemplo, parcerias preferenciais na eleição passada, de 2022, com o PDT, com deputados federais do PDT. Mas nem por isso deixei de ser votado com um deputado do PP, deputado do União Brasil, deputado do MDB, deputado do PT, dentre outras siglas que disputaram. Por quê? Porque cada local tem uma peculiaridade própria. E ali a liderança local muitas vezes tem uma intimidade maior com um político que, por exemplo, pleiteia a eleição e muitas vezes tem. Vamos aqui citar um exemplo, eu gosto muito dele, o deputado federal José Arnon Bezerra. Passou sua vida inteira no PTB, mas na última eleição, como o PTB não teria condições de formar uma chapa, ele foi para o PDT para poder disputar. E nem por isso daí as pessoas deixaram de votar nele porque ele deixou o partido. E assim também acontece comigo. Eu tenho uma convicção de que dos 100 mil votos que tirei, pouco mais de 10 mil podem ter sido dedicados a mim por eu ser pedetista. Os 90 mil foi personalístico, foi em virtude de quem sou eu, do trabalho que faço, onde atuo, como faço para poder fazer a política se tornar verdade, que ainda é uma grande coisa no Brasil que ocorre, que é a fragilidade das ideologias partidárias. Deputado, recentemente nós conversamos aqui com um vereador de Fortaleza, que já tem 5 ou 6 mandatos, e ele dizia que se considerava um bom político porque o eleitorado dele era fiel. Ele morava no mesmo bairro aqui em Fortaleza e a votação dele sempre estava num crescente. E aí dizer que, se você tem aí exemplo de vereadores que se elegem aqui por 2 ou 3 bairros aqui, amanhã, na outra eleição, ele já vai se eleger por 2 outros 3 bairros diferentes, porque não tem mais a força política aqui. Eu pergunto, no município também, no plano estadual também a gente vê isso, tem deputados que são votados em 5, 6 municípios nesta eleição, na outra eleição vai ser votado em 5, 6 outros municípios. Por que que isso se dá? Aliás, ele disse que isso se dava porque o eleitor avaliava, ele era um bom político, e estava dizendo isso porque tinha o aval dos eleitores. O deputado estadual vê assim também? Sim, eu acredito que as raízes elas são fundamentais para poder fazer com que haja, como eu disse logo no início, a intimidade entre o eleitor e o parlamentar. Eu lhe confesso, não tenho o menor entusiasmo de fazer política no Cariri, no sertão de Crateús, em Inhamuns, no Vale do Jaguaribe, no sertão central, que são regiões que eu não tenho uma grande penetração política. Então, eu faço ela concentrada em determinada região, que é Serra da Ibiapaba, Litoral Norte, Vale do Curu, a capital Fortaleza, alguma parte do Litoral Oeste, fazendo com isso daí de que a gente possa estar mais ali, porque as pessoas sabem quem é aquele parlamentar. E é por isso daí que eu sempre, além da identificação pelas lideranças que fazem a base nossa nos municípios, mas que a gente tem também essa ligação direta. Eu me orgulho muito de ter, pela primeira vez, conseguido ultrapassar a 18.700 votos no meu Camusim. Uma votação que, inclusive, a nossa prefeita de Camusim, prefeita Betinha, foi eleita com 18.300 votos na eleição passada. Então, é uma demonstração de que a gente tem realmente aquele envolvimento maior com a população local, e isso dá, sim, a confiança do representado no representante.
Deputado, o senhor já foi prefeito de Camusim, a sua mulher também. Hoje a prefeita de Camusim é uma aliada do senhor e presume-se que ela venha a ser candidata à reeleição. Mas qual é o... Evidente, o senhor é novo, mas já tem uma vida longa na política, né? Qual é a perspectiva de Camusim, do futuro político de Camusim? Sem dúvida nenhuma, a cidade que respira hoje o turismo é de se fortalecer cada vez mais na área de serviços, na área de turismo, na área de entretenimentos e fazer com que isso daí possa gradualmente ir tomando a mesma posição econômica que a pesca, que é o nosso grande carro-chefe geral, que é a pesca no nosso município de Camusim. Para você ter uma ideia, Edson, um dos grandes orgulhos que tenho é de que a cidade de Camusim hoje, através do nosso empenho com a ex-prefeita Mônica, minha esposa, e concretizado agora recentemente, é de que 100% da sede do município tem esgotamento sanitário. Está saneada. 100% da sede do município. E olha que moram na sede do município quase 50 mil pessoas. Então, no Norte e Nordeste, a primeira cidade que está preparada dessa forma. A gente tem isso daí como uma expectativa cada vez mais forte de fortalecer essa atuação, porque nós preparamos a cidade com esse saneamento básico para o futuro. Eu tenho convicção de que daqui a 10 anos, as doenças que são tão comuns aí de verminose, doenças essas que são causadas pelas faltas de condições de higiene e de esgotamento sanitário, estarão praticamente debeladas em Camusim, fazendo com que haja um grande diferencial. E eu tenho filhas, eu só tenho filhas mulheres, que não têm planos de entrarem na política. Entretanto, o futuro a Deus pertence. O que for necessário a gente fazer, nós vamos fazer para poder fortalecer. E não é apenas o sobrenome que poderá mostrar da aptidão política ou da vocação pública. Certamente a gente continuará na política ajudando boa parte da região norte do estado do Ceará e em especial nossa cidade de Camusim. Deputado, o senhor fala no desenvolvimento de Camusim e auspicia o seu crescimento ainda em relação apostando no turismo. Mas Camusim ainda poderá chegar ao ponto que era há muitos anos, quando liderava realmente aquela região, tinha um porto do estado do Ceará, era lá, as pessoas saíam nos navios que iam para a Europa e outras partes do mundo lá de Camusim? Não mais com aquele porte, e aí eu lhe dou um dado bem sugestivo para análise daqueles que nos assistem. O calado do porto de Camusim é de 4 metros. O calado do porto do Mucuripe era 10 metros, passou para 14 há menos de uma década atrás. E o porto do Pecém, ele é offshore, ou seja, ele é mais de 30 metros e é quase todo no mar. Então isso daí é uma demonstração de que o que eram os cargueiros há algum tempo atrás, que faziam com que entrasse e saísse ali os vapores, comercializando, seja a farinha que era exportada daqui, com o tecido que vinha de fora do estado, fazia toda a movimentação da zona norte do estado, já que para poder chegar alguma coisa até Sobral não existia a BR-222, fazia a ligação com Fortaleza, era tudo através da linha de ferro Camusim-Sobral e se estendia até o Crateús e tudo, enveredando pelo sertão cearense. Hoje nós não temos mais essa condição no que diz respeito à visão industrial de podermos por ali ser um grande porto disso daí, de comercialização de produtos. Nosso porto hoje é vocacionado para a pesca e sabemos que o turismo também é uma alternativa que pode ser conjugada justamente também com a pesca. Uma não impede a outra. Por sinal, isso faz parte da minha tese de mestrado, que tinha como tema uma visão prospectiva para Camusim com o seu desenvolvimento. Isso eu escrevi em 2002, estou agora e era para 20 anos, então vou atualizar nos próximos anos para que a gente possa ver aquilo que realmente cresceu. Então essa é a expectativa de que Camusim agora com um novo viés, já baseado na área de serviços, onde o turismo é o carro-chefe,
se torne também e venha a ter um grande desenvolvimento para o nosso estado do Ceará. Deputado Sérgio Aguiar, eu sou muito grato pela atenção que o senhor dispensou em conceder essa entrevista. Muito obrigado. Eu agradeço, Edson, estou sempre ao seu dispor e é bom assim, de bate-pronto, sem ter nada previsto, para a gente poder fazer, assim, com maior tranquilidade, a exposição das nossas ideias aqui, né, nesse seu conceituado blog.